Carolzinha. Formado em psicologia, cofundador de comunidade também, e a gente vai falar sobre relacionamentos saudáveis. Inclusive, o mundo precisa, né, Elaine? E bem legal ter você aqui, é um tema bem importante, né? Saúde mental do povo está meio balanceada. E prazer te receber aqui. Aí, legal, né? Eu que agradeço o convite para mim estar aqui. É uma alegria enorme estar aqui com você, falar de um tema tão abrangente, né? Um tema muito complexo. A gente tem que amarrar aí para não perder, mas falar de relacionamento é gostoso porque a gente se relaciona o tempo inteiro, né? É gostoso, mas é difícil, né, se relacionar, né? É difícil, né? Ao mesmo tempo que é bom, é necessário, porque nós somos seres sociáveis, a gente sofre muito com os relacionamentos, né? Caramba, E num tempo onde a gente fala sobre saúde mental, para uma boa saúde mental, precisa ter relacionamento. Então é tão complexo isso, né? É tipo um jogo. Eu falo que às vezes relacionamento é um jogo de ping-pong. Ele vai e volta, porque é muito difícil, mas ao mesmo tempo é necessário, faz parte da nossa humanidade. A gente está se relacionando o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo também a gente sofre muito, né? É É complicado. É complicado. complicado, hein? Ó, vamos lá. Ó, Helena, antes da gente começar, tem um presente do podcast para você. Ai, que legal! Olha aí. E tem um presente meu aqui também para Ó, que você, ó. legal. A frase Obrigado. já fala de relacionamento, porque é por aí que a gente vai começar. Ó, que legal. Ai, Encontre gente. consigo mesmo para encontrar com tudo que ama. Que legal. Aos convidados, eu ganhei 2 presentes hoje. Então, os Olha próximos aí. convidados, vocês me tragam presente também. Que Olha eu aí, tô gostando. gente, Ó, que ó. legal. Ganhei uma caneca. Adorei. Amo caneca para Caneca. tomar café. E aí, um caderninho para Ninho. você Que fazer as legal. anotações. Nossa, e eu tô anotando tanto agora nessa Que fase legal. nova de podcast, empreendedor, lutador. É muita coisa também, hein, Cadu? Tô com muita coisa assim. Muita coisa, Muita. A né? Wolves, né? Porque tem a marca Ah. esportiva, aí, assim, inclusive a Elaine faz parte da nossa equipe de corrida, é corredora também, Ó, acabei não mal falando. menos, mas a gente tenta. Tem a Wolves, né? Aí a Wolves tem a Wolves de corrida, a Wolves de bike. Legal. Aí tem o podcast que nasceu da Wolves. A Wolves agora, não falei nada no grupo ainda, o Laércio já sabe, eu vou te falar agora aqui. A Wolves vai virar uma marca de roupa esportiva, vai virar uma marca de roupa de luxo, que é a Wolves Luxury. Aí nasceu a Wolves Kids e o Lupin, que é o mascote que eu mandei lá, que vai virar uma marca também, já tá Olha em processo de aí. registro. Tem que fazer a corrida agora da UFS. Então, aí Tem que você falou da fazer a corrida corrida, e eu fiquei hein? com aquilo na cabeça, né? É. Semana passada a gente fez uma corrida legal, agora tem que fazer. Nossa, a gente tem tanto atletas lá. E tem uma galera boa que corre lá, Eu né? acho que super vale, Então, né? eu tô com muita coisa. E a luta, né? Que eu vou E a lutar. luta ainda, olha aí. Que a luta é o foco desse ano para trazer um Olha investimento para quanto outras coisas. relacionamento aí, hein, Cadu? Ó, você tem que se relacionar. Eu falo assim, ó, relacionamento é tipo isso, ó. Eu gosto muito dessa frase. Não, eu achei Encontre-se sensacional. com tudo, né? Encontre-se consigo mesmo para encontrar com tudo que ama. Aí você olha com quanta coisa que o Cadu se encontra. Porque você é como se você fosse um núcleo. E aí as suas ramificaçõezinhas, olha quanta coisa aí para você se relacionar, hein?
E é difícil. E ainda tem as questões, né? Afetivas, relacionamentos, O interpessoais, familiares, tem muita coisa aí. Caramba, e Elaine, antes da gente entrar nesse tema, que é um tema que eu tô pegando gosto, sabia? Eu tô gostando muito de falar sobre mente humana, sobre relacionamento. O podcast me abriu muito a cabeça, assim. Legal. Tá me transformando numa pessoa melhor, porque eu tô conversando, né? Até as pessoas falam assim, você vai convidar tal pessoa, não sei o quê. Eu falo, cara, pra eu convidar a pessoa lá, eu tenho que estar interessado em conversar com a pessoa. Então não é qualquer pessoa que eu tô interessado em conversar. E todas, é o 15º episódio seu. Ai, que legal. Todas as pessoas que sentaram aí, você tá sentado aqui, são pessoas que eu admiro e que eu quero conversar, né? E eu tô aprendendo muito com todos, meu. Baita fase essa do podcast. Você vai ficar uma biblioteca de informação. Isso é legal. Isso é muito legal. E aí a gente vai entrar nesse tema, né? Sabe, né? Que terminei o relacionamento e eu fiquei um pouco abalado com tudo que aconteceu. Mas antes de a gente entrar, Elaine, como que é a Elaine, que é a esposa, cofundadora de comunidade, como que você foi parar no mundo da psicologia? Como que você se interessou por isso? Então, pelo tema, assim. É legal, né? Até, vamos falar assim, psicologia, a minha área ela abrange, claro, relacionamento, mas eu trabalho também com todas as outras demandas que vêm. Depressão, ansiedade. Sim. E dentro de cada ser humano tem os relacionamentos. Então, vamos lá, eu tenho aprendido muito também com as histórias que chegam até mim no consultório. O quanto eu tenho evoluído com cada paciente que adentra o meu consultório. É muito legal essa coisa de trocar. Aqui você vai conversar com as pessoas uma vez e você vai abstrair o que ela tem de melhor, de conhecimento, só que aí quando chega até você, você vai filtrar. Sim. No meu caso, então, hoje, quando eu atendo uma pessoa, é uma troca. Por mais que eu esteja ali numa posição de tratar, de compreender, de analisar e buscar levar mais qualidade de vida para aquela pessoa, a gente aprende. É muito legal, porque cada ser humano é único. Cada ser humano é único. Então, eu falo assim, tem dias que eu sempre tenho um caderninho, né? Eu falo que eu quero aprender a fazer isso, mas eu ainda não sei como. Tipo, eu queria ter uma paginazinha lá para me colocar só as pérolas dos meus pacientes, porque é coisas assim incríveis. Sério? Coisas boas, coisas muito bacanas que saem às vezes, assim, que você fala, meu, como essa pessoa que estava num quadro de depressão aguda, desesperançosa com a vida, de repente ela dá a volta por cima, ela traz falas assim que eu falo, meu, é muito legal. Então, assim, é legal. Essa coisa da comunicação, do relacionamento com aquilo que você está fazendo e você se abrir não só para ganhar a mídia, porque é legal estar na mídia, Sim. mas o efeito que ela faz em mim é muito melhor, porque ela vai me tornando uma pessoa melhor. Caramba, né? Então, legal. assim, o quanto eu cresci, como que veio para mim, Nossa, ela veio através de um padre. Porque, bom, eu já vou fazer 50 anos, vamos lá, porque 50 esse ano, né? Tenho 2 filhos maravilhosos, a Isabela, né, de 25, o Matheus que tá aí, segunda-feira faz 17, que é uma bênção na minha vida. Eu sou apaixonada pelos meus filhos, pela minha família. Eu gosto da maternidade, né? E eu trabalho desde os meus 13 anos, ou seja, já passei por muitos trabalhos. Mas eu trabalhei durante mais de 15 anos, perto dos 18 anos, aí com a área de vendas, de gerenciamento de pessoas, de treinamento, demissão, admissão, né, palestras. E eu fui me envolvendo nesse meio. E eu gostei muito. Cheguei a trabalhar um tempo como representante comercial. Essa foi uma coisa que realmente eu não gostei. Não é a minha praia, não gosto. Porque, no fundo, eu tenho uma personalidade tímida. Então, eu ter que sair do meu espaço para ir até o outro é algo que me deixa desconfortável. Eu demorei para assumir isso. Sério? Porque quem olha para mim não vê. Porque quando eu me preparo, eu me dedico, eu estudo para alguma coisa, eu vou lá, eu consigo fazer, mas eu sou muito tímida. Então, eu não gosto de sair do meu meio e ter que ir. E a representação exigia muito isso. Então, eu não gosto da exposição. É algo que não. Agora, quando eu trabalhei no comércio, eu era boa em vender, eu era boa em comunicar, mas as pessoas vinham até mim. Então, eu conheço meu produto, eu vendo meu produto. E eu acho que por isso, hoje, desde que eu entrei na área clínica, né, eu fui migrando aos poucos, eu não entrei de uma vez, eu fui migrando. Foi super bacana o meu trabalho. E eu tenho feedbacks maravilhosos. Nunca minha agenda ficou livre. Olha que né? legal. Então, isso é legal. Mas foi um padre que um dia, em uma missa, lá na comunidade, ele falou para mim, por que você não faz psicologia? Porque na época eu estava como representante e também prestando consultoria para algumas empresas. E eu fiz o counseling. Que o counseling é você aprender a aconselhar pessoas, mas dentro da área espiritual.
Tem um curso, gente, para isso, viu? Nossa, não é que só interessante. rezar. Eu não sabia disso. Não é só rezar pelas pessoas. A gente teve um curso de 1 ano e meio para aprender técnicas para aconselhar as pessoas da direção, né? Então eu estudei o counseling, foi minha primeira formação para aprender a acompanhar dentro da igreja. Porque eu fui ministra da palavra por 7 anos e eu fiz essa formação e tinha toda a minha experiência profissional, minha experiência de vida. E o meu chamado missionário, né? Porque eu sou missionária, falam que acima de tudo é a minha fé. Ela é o que me leva, que me impulsiona. Mas foi no counseling, me formei no counseling, e aí fui para o ministério, coordenava a intercessão, teve o grupo de mulheres, um trabalho que está aí há quase 20 anos, Nossa, né? bastante Acompanhar mulheres. Então foi ali que o padre falou para mim: por que você não faz a graduação em psicologia? Eu já estava fora de escola há mais de 20 anos. E aí eu fui procurar o Laércio, logo se empolgou. E aí ele foi atrás de uma bolsa, consegui bolsa ainda, gente. E aí foi assim que aconteceu a faculdade. Eu falei, vamos fazer a faculdade. Aí fiz a faculdade, quando eu estava no último semestre da faculdade, veio a pandemia, terminei a faculdade no período da pandemia e já iniciei uma especialização. Porque eu imaginava o quê? Eu tô muito fora desse mercado, né? Eu tenho experiência de vida, eu tenho experiência com pessoas, mas eu não tenho experiência na área clínica. E a faculdade, ela te dá o básico. Então, Entendi. antes de terminar a faculdade, eu já entrei na especialização. Terminei a faculdade e mais 1 ano eu concluí a primeira especialização que eu fiz em terapia cognitivo-comportamental pela PUC. Caramba, que legal. E qual que foi o impacto disso, assim, de você estudar psicologia na Elaine? Assim, Muita coisa, né? Eu via muitas coisas só com o meu olhar. E foi como eu te falei, ouvindo as pessoas, a gente entende que é muito mais do que isso. Eu aprendi muito, né? Hoje, antes de você julgar, de você criticar, você para e fala, peraí, o que está acontecendo? Né? Como essa pessoa vê o mundo, como essa pessoa se relaciona com o mundo, o que ela está entendendo disso que ela está vivendo, qual está sendo a experiência dela. Eu acho que eu me tornei muito mais humana. Caramba, que legal. Muito mais humana e também aprendi a me conhecer. Tá aí, ó, encontre-se consigo mesmo. Inclusive, eu vou postar essa frase aqui, porque eu gostei. E tá fazendo sentido pra mim, porque eu tô me encontrando naquilo que eu gosto de fazer, né? E eu tô amando fazer isso, assim, de verdade, né? Legal. E tá sendo um passo A minha fantástico. filha fala que eu mudei muito. Porque a Isabela me pegou, né? A Isabela, minha filha, tem 25 anos, ela me pegou antes. Quando eu era uma mãe mais autoritária, tudo era do meu jeito. Tudo que eu fazia por amor. E eu sempre digo assim que no início eu tive muito aquela coisa, eu não fui uma boa mãe, eu não, né, porque eu era bem severa, eu pegava muito no pé. Eu me lembro que um dia ela falou pra mim, você é muito controladora, você não me vê como ser humano. Ela falou pra mim. Caramba. E aí eu falei, caraca. Né, e ela fala assim que o Matheus pegou a boa parte, porque eu entendo mais, embora eu seja brava, né, eu ainda sou uma pessoa porque faz parte de quem eu sou. Né? Então, assim, a minha maneira de tentar instruir ele, às vezes, para as coisas boas, que eu acredito que sejam necessárias, eu ainda pego um pouco no pé. Tem coisas que não, mas eu acho que converso mais, dialogo mais, escuto mais, compreendo mais. Caramba, que legal. E aí você falou do ponto de vista da gente olhar com outros olhos, né? Do não julgamento. Aí, isso envolve os relacionamentos, né? Total. Elaine, como que a gente faz para não olhar com para não julgar? Assim, como que eu lido com o outro sem ter esse julgamento? Assim? Então, Cadu, é muito difícil falar sobre isso, mas vamos entender assim, ó. Por que eu tô sempre olhando para fora? Por que eu preciso tanto julgar o outro? Qual é a utilidade desse comportamento? Eu preciso entender. Então, quando eu falo assim, encontre-se consigo mesmo, e isso é muito trabalhado na terapia, quando o paciente vem com uma demanda. Então, a gente entende a demanda dele e, através ali desses primeiros contatos, a gente começa a compreender a visão de mundo. Se eu estou sempre olhando para fora, julgando o outro, criticando o outro, querendo o que é do outro, a rede social mesmo, ela distorce muito, né? Sim. Eu vou mudando os meus padrões. Eu vou mudando a minha visão de mundo e eu vou me afastando de quem eu sou. Entendi. O que muda para mim, de verdade, julgar o outro? Por exemplo, você vê alguém ali, você começa a julgar, criticar. O que muda para você? Nada. Então, para que fazer isso? Se isso não... Caramba, é verdade, faz sentido. Assim,
você me corrige se eu estiver errado. Você acha que a internet hoje ela contribuiu para julgar mais? Muito, muito. Porque às vezes eu olho algo ali que eu não posso ter e que até gostaria de ter e eu julgo. Porque aquilo é tão distante e a maneira de eu conseguir me reconfortar de uma forma, às vezes, até inconsciente. É julgando, é criticando. Ah, mas aquilo não é real. Ah. Mas, cara, qual é o sentido? Né? E muitas vezes também eu me saboto. Eu começo a querer me expor na internet, a fazer coisas que não preciso. E acabo denegrindo a minha própria imagem. E depois eu tenho um problema com a minha imagem. Eu começo a gente vê muito, assim, a abertura da vida na internet. Aí depois a pessoa mesmo acaba sofrendo com aquilo. Porque tem coisas que não têm necessidade de serem expostas. Então, a internet, ela é boa. Ela é muito boa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com qual uso que eu estou fazendo da internet, né? Para que é isso tudo? É igual você trouxe aqui, quantas coisas você está fazendo, né? Esse podcast, meu, muito legal, porque ele vai levando muito conteúdo de qualidade. E assim, eu até falei pro Laércio antes da gente começar, quando eu montei o podcast, ele seria só esportivo. Mas aí eu comecei a conversar com a galera que foi vindo aqui, aí não vai mais ser só esportivo. Eu quero falar de tudo, né? Legal. E eu quero conversar com as pessoas que têm algo para oferecer, assim, de conteúdo e que eu saia daqui impactado. E principalmente quem tá assistindo, assim, que a gente consiga, de alguma forma, atingir quem tá do outro lado e essa pessoa saia melhor do que ela quando ela começou a assistir. Esse é o sentido, né? Eu sempre pergunto assim, tá, você tá seguindo tal pessoa. O que essa pessoa agrega para você? Ai, mas eu vi algo na internet, eu fiquei assim, assim. Aí a gente vai entender, tá, mas o que isso trouxe para você? Por quê? Sempre tem um motivo por detrás. Então, até mesmo o uso da internet, a gente tem que entender em que ela tá me agregando. Tem que ter significado nas coisas que eu faço, nas coisas que eu vejo, porque tudo é tempo hoje, né? É tempo e energia, né? Tudo é tempo. Então, se eu me deixar levar pelos, né? Eu passo o dedo ali e vou. E começo a olhar a vida perfeita do outro. E começo a olhar o relacionamento perfeito do outro. Ou o que eu gostaria de ter, eu começo a idealizar. O que eu tenho vai perdendo sentido. A gente começa a olhar a grama do vizinho e esquece da nossa, né? Começa a não ter sentido naquilo. Ou viver uma fantasia. Achar que o meu valor tá em estar ali, em me posicionar de uma forma, e às vezes não é. Né? Então a gente tem que entender qual é o sentido das coisas que eu faço e o porquê eu faço. A internet não é boa se ela te trouxer algo que agregue na sua vida. Se não tá agregando... Mas como que a pessoa faz pra romper? Porque assim, a gente tá falando de relacionamento. Aí você até me explicou quando a gente tava discutindo o tema, que era o relacionamento consigo mesmo. Sim. Isso é o relacionamento consigo mesmo. Como a pessoa corta isso? O que ela faz assim pra ela parar de não ver aquilo que não agrega? Vamos lá, então vamos começar assim. Relacionamento. Somos seres relacionados. Relacionamos, volta. Somos todos seres sociais, certo? Então a gente faz parte de nós, seres humanos, nos relacionar. Porém, hoje, o relacionamento, ele chega aqui, né? Ele chega aí, no contato, ele chega até nós. É importante que eu tenha um olhar para mim, como eu estou me relacionando com tudo que está à minha volta. Então, é muito importante a reflexão diária. Como está a minha vida? Né? Até tinha pensado em fazer um exercício com o Cadu. Porque falar de relacionamento, né, consigo mesmo, é falar do quê? O que é importante para o Cadu? Hoje o Cadu está fazendo muita coisa. Nossa. Então ele vai chegar uma hora que ele vai precisar focar em algumas coisas para ele não chegar numa estafa. Né? Essa semana aí o que mais a gente está falando é de estresse. Afastamento de trabalho hoje, o principal não é mais acidente de trabalho. É o burnout que a gente chama? É a ansiedade. Né? Na verdade, não é o burnout, porque o que é mais fácil de diagnosticar é a ansiedade, e a ansiedade faz parte do burnout. Então, hoje, é o principal motivo de afastamento do trabalho, ansiedade. E a ansiedade, ela é o quê? É uma doença invisível. A gente não vê a ansiedade e muitas vezes a gente não dá atenção para ela, porque elas são sintomas fisiológicos. A gente fala que são sintomas emocionais. Sim, mas a causa é muito mais a fundo. Né? Pode desencadear muita coisa. Então, a primeira coisa é entender, peraí, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu preciso me habituar. O pessoal não fala muito do devocional? Sim. É a moda, fazer um devocional. Ok. Deixa eu só fazer um parênteses nesse devocional.
né, e o povo vai me xingar depois, mas eu acho que é modinha, porque eu tô vendo muita gente na internet fazendo isso, devocional, né? Mas assim, no fundo não sabe o propósito, não sabe Então, aquilo que quer e tá indo no embalo. Igual o café com Deus Pai. Muita gente faz esse café com Deus sim, Pai sim, sem sim, sentido nenhum, sem propósito, sem entender o sim. significado, acompanhando o embalo da rede social. É essa palavra, ó. É, Qual é o juntinho, né? significado das coisas que eu faço na minha vida? Qual é o significado das pessoas com as quais eu me relaciono? Né? Então, vamos lá, ó. Entenda, ó. Vou te trazer até agora aqui, ó. A rede social é legal, devocional, espiritualidade, é muito válido. Mas sempre quando o paciente traz, eu falo, tá, mas aí depois você tem que olhar para a palavra e entender qual o sentido dessa palavra para você naquele dia. Você tem que se conectar com a palavra, porque senão Perdeu não o adianta. sentimento. Perdeu. Perdeu, porque você tá lendo, depois você fecha, vai pro trabalho e se estressa e começa a olhar pro outro e julga o outro e fica irritado com todo mundo e qualquer problema que acontece você não sabe gerenciar. Qual foi o sentido então do devocional na sua vida? Você tá Nem, fazendo algo para postar aqui que tá legal, ok, perfeito, mas e aqui? caramba, que forte isso. Então, não Não faz faz sentido. sentido. Né? Então, sempre quando o paciente fala devocional, e a gente fala muito, eu sou cristã, claro que eu não trabalho diretamente isso, mas a grande maioria das pessoas que me procuram sabe. Mas quando eu entro num set terapêutico, eu não falo sobre mim, eu falo sobre É, ele. Então, se ele traz para mim, e dei início a um devocional, ok, como que tá sendo? Como que você tá fazendo? Qual o sentido disso? O que que tá mudando? Porque tudo tem que ter esse processo. Senão a caramba. gente se esquece, Cadu. É igual um relacionamento. Você acabou de sair de um relacionamento. Quando a Sim. gente entra num relacionamento, primeira coisa, a gente se entrega ali, se apaixona, tudo perfeito. Né? E às vezes, muitas vezes, a gente deixa de existir naquela relação pelo outro. Começa a fazer tudo pelo outro. Começa a se abrir mão do que gosta, do que quer pelo outro. E Verdade. se esquecendo um pouco, e de repente acaba. E por que eu entro numa dependência e num sofrimento? Porque eu já não sei como eu funciono sem o outro. E muita gente passa por isso, né? Muito. É, você falou do relacionamento, eu acho que o meu, quando encerrou, o que faltou pra gente foi diálogo, né? Diálogo e assim, eu sou muito impulsivo, né? Eu gosto de resolver as coisas pra ontem e eu tomo decisões no impulso. E o término foi uma decisão no impulso, assim, né? E as coisas aconteceram depois, né? Certo. E aí você falou de dependência emocional, eu não tive isso, né? Acredito que não, passei por um momento difícil, né? Você Sim, sabe, o Lars sabe. E acho que ela também não, mas muitas pessoas têm essa dependência emocional, né? tem. E aí ela tem efeitos devastadores na vida dessas pessoas. Tem sim. Quais os efeitos, assim, e como que elas lidam com isso? Então, falar de efeitos é muito complicado, porque é muito de um para o outro, né? Mas tem Tá, pessoas que deprimem, tem pessoas hoje que, infelizmente, elas se machucam, né? Por conta disso, perde sentido de vida e propósito. Então, tem muitos sintomas aí que é complicado de falar, porque vai depender muito de uma pessoa para o outro. Então, o que eu digo assim, para se ter um relacionamento saudável, você precisa se incluir na relação. tá, entendi. Ó, você disse assim, eu sou impulsivo. Eu, No momento em que eu percebo, cara, eu tenho um comportamento impulsivo, eu preciso treinar minha mente para compreender melhor. Então, sim. se eu entendo que eu tenho um comportamento impulsivo e eu estou em um relacionamento e algumas coisas não estão legais, mas eu começo a compreender o que está acontecendo, qual está sendo um comportamento ou uma situação, o que eu estou sentindo. E o que eu vou fazer com isso? Ó, só de você parar para pensar nisso, você já não vai mais ter um comportamento impulsivo. Caramba, que Porque interessante você já isso. parou para Interessante. pensar. Então, aprender a analisar é o primeiro passo. Né? Eu trabalho muito com o controle da raiva. E aí tem pacientes que são surtados. Do nada a pessoa explode. E a Sério? gente sabe que a raiva, ela é devastadora. É uma das emoções mais impulsivas, porque num descontrole de raiva, ali a pessoa pode fazer coisas que depois ela vai se arrepender. Mas Caramba. o que está feito, não volta mais. Então, o que é legal? Eu sei que eu tenho baixo controle na raiva. Ó, eu sei. Isso é encontre-se consigo mesmo, se conheça. Eu sei que eu sou impulsivo. Eu sei que eu sou tímida. Eu já sei. Então, quando eu vou em algum lugar, eu preciso me preparar. Eu preciso entender que, ok, converso comigo e vou. Eu não deixo de ser quem eu sou. Mas tem algo que está me incomodando e eu sei que isso não vai dar legal. Então, deixa eu parar um pouquinho aqui e pensar sobre isso.
Só o fato de você criar o hábito de pensar sobre o que está te incomodando, você já não vai agir com a mesma impulsividade. Caramba, que legal. Isso já altera o Era. sistema nervoso. Porque Entendi. você não fica com raiva uma hora. Você fica com raiva alguns minutos. Eu acho que não chega a ser 1 minuto de raiva, né? Não, geralmente não. Igual a ansiedade, né? A melhor coisa de você tratar uma ansiedade é aprender a lidar com ela. Porque ninguém fica ansioso 2, 3 horas. A crise vem, o mal-estar vem, mas geralmente 10, 15 minutos. Então eu sei que tá ruim, gente, calma, vou respirar. Já vai passar, tomo uma água, fico quietinha, tomo um ar. E vai passar. Então percebe que, ó, eu me conheço, eu já sei o que está acontecendo comigo, e eu dou um tempo para mim digerir, e aí eu vou resolver. Eu não vou deixar de resolver, mas talvez eu resolva de uma outra forma. Entendi. Elaine, você falando, né, da forma que você explicou, as pessoas elas têm vergonha de procurar ajuda nesse sentido? Muito. E aí, isso Por mais que falam que quebrou, mas... Tem muita vergonha muita, ainda? muita. E como que você quebra essa barreira assim da vergonha para a pessoa se autoconhecer, melhorar? Ó, quando ela chega até mim, ela já quebrou. Ela já tá ali, né? E assim, graças a Deus, não sei, os pacientes que chegam até mim funciona, rola. Né? Eu falo assim que quando tá eu e o paciente, a minha escuta é uma escuta ativa, uma escuta acolhedora, aberta. Eles se sentem bem. Né? No início era muita mulher. E eu falava, eu sou boa em mulheres, eu trabalho com mulheres. Aí quando veio o primeiro paciente homem, eu fiquei, poxa, será? Foi, tratou, melhorou. Depois, e hoje tá meio a meio. Que legal. E tá super tranquilo. Então eu acho assim que quando quebra, porque o difícil é quebrar, principalmente o homem. Né? O primeiro passo é o mais difícil. Quando ele chega, aí é o manejo de você olhar para o ser humano que tá ali, querer saber um pouquinho sobre a história dele, sobre como ele se relaciona com ele mesmo e com o outro. Ele sempre traz o outro. Mas aí depois a gente volta, tá, mas e você? Como você se sente com isso? Como você tem lidado com isso? E aí você volta para a pessoa. Nossa, né? Você falando assim, aí eu começo a pensar aqui, como que a gente... porque eu acho que é difícil eu me relacionar comigo mesmo, assim, no geral, né? E não ser individualista. Dá para separar isso? Sim, claro que sim. Não tem nada a ver com ser individualista. Porque olha só, você... Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Quais são, fala para mim aí, 3 valores teu inegociáveis, que você fala assim, não, isso é meu, eu funciono com isso. 3 valores. Desafio. Eu sou movido a desafio, então isso eu não negocio. Eu tenho que ter um desafio, eu tenho que ter um objetivo grande para alcançar. Legal. Família, o princípio, o valor da família, da tradição, eu também não negocio isso. Perfeito. E um terceiro valor, a fé. Legal. São meus 3 valores. Então, a gente tem, né, o desafio, família e a fé, certo? Como que tá a tua relação com isso? Por exemplo, você terminou um relacionamento, certo? Nesse relacionamento, você conseguia vivenciar os 3 pilares? Esses 3 valores dentro desse relacionamento? A gente, assim, eu conseguia, né, o desafio, porque, né, a pessoa era atleta também. Família tava ali mais ou menos, mas a gente tava conseguindo se estruturar. E a fé, a gente não tava conseguindo viver por procrastinar. Certo. Então, não porque a gente não queria, mas pela procrastinação. Então, ó, aí percebe, ó, a gente se afastou de algo importante aqui. Então, o segredo tá, eu entendo o que é importante para mim e eu preciso criar o hábito de trazer para perto. Né? Então, isso é muito importante. Eu tenho claro quais são os meus valores, visão de mundo, e quais são as áreas importantes da minha vida. Né? Então, você trouxe seus valores. Quais são as áreas importantes da vida do Cadu? Agora, áreas. Fala para mim as áreas. As áreas? Profissional. A esportiva, a familiar, e agora a parte de empreendedor, assim, do marketing, né, de negócios, né, porque a Wolves está virando uma empresa e vai virar uma empresa grande, então essa vai ser a principal. Mas aí você pega aqui, trabalho. Trabalho também faz parte do empreendedorismo, você tem que abrir ela. Só para você entender o raciocínio, certo? Trabalho
Família, família, a vida esportiva. vida esportiva, que se torna para você também até, de certa forma, um lazer, porque você É, curte muito muito. isso. A vida esportiva. Eu não consigo separar mais. Então. Não consigo ficar sem. E que mais? E a parte de... Que eu falei trabalho, mas assim, a vida voltada ao escritório, né? O profissional. Aham. E a parte de empreendedor agora da Mas que marca mais? Wolves. Só essas 3? Nossa, tem mais que eu consigo pensar assim? Deixa eu ver. Nossa, que difícil essa pergunta, cara. A familiar, né? Que é um princípio. Nossa, Elaine, não sei, me ajuda. Agora eu tô na Não. dúvida. A gente tá falando de relacionamento. Cadê os relacionamentos? Porque relacionamento não é só relacionamento afetivo. É os amigos, é tempo de qualidade tempo com gente social. boa, Sim. com pessoas que fazem... Dá sentido a tudo que você faz. Eu sempre falo assim, ó, é muito importante pensar quem eu sou, o que eu faço e o que eu tenho. São coisas separadas. Então, eu sou o Cadu. Né? O que eu faço? Eu trabalho, eu sou empreendedor, eu tenho minha família. Tem coisas, né? Então, é importante olhar aí para os relacionamentos para trazer sentido, Cadu. A gente, às vezes, faz muitas coisas. E aí, se eu não tenho resultado em alguma dessas coisas, eu me canso. Se eu estou amparado com uma rede legal, vivenciando, conversando, cuidando de cada uma das áreas, eu consigo equilibrar melhor. Nossa, que legal Entende? isso. Entendi. Então, ó, por que eu falei para você valores? Então, valores você traz. Família é importante, ok? Fé, né? Porque eu preciso ter uma base sólida, ó. Né? E aqui uma característica, né? Que você trouxe aqui, a primeira palavra foi o desafio. Né? Mas é importante olhar também para os relacionamentos. Quando eu quero conversar, né? O tempinho de qualidade que eu tenho ali de sentar com um amigo, tomar um café. Né? Como eu estou me relacionando quando eu quero ouvir alguém. E às vezes, na própria terapia, tem muitas pessoas que vêm. Né? Teve um paciente que falou para mim, mas você é minha amiga? Eu falei, não, eu não sou sua amiga. Sou sua terapeuta, você tem que ter contato com amigos. Caramba. Então, é uma área importante que tem que olhar para ficar legal, ó, relacionamentos, ó. Então, o trabalho tá aqui, ele é a prioridade do momento. Por quê? Porque eu trabalho para alguém, mas eu também estou empreendendo, eu tenho projetos, então agora eu estou gastando muita energia aqui. Nossa, demais. Né? Aí, no outro ladinho, eu tenho minha família, que é meu apoio, é para onde eu volto, é meu aconchego. Entende? Então, ó, tá aqui, mas eu também tenho que ter outras coisas aqui. Você tem atividade física, né? Que para você é algo muito importante. E relacionamentos tem que estar aí também. É ideal que esteja. Entendi. Entende? Entendi. E a gente, no geral, assim, a gente confunde relacionamento só com a parte afetiva, né? Você explicou agora que não é. E não é, né? Relacionamento... A gente se relaciona o tempo inteiro. Né? A gente se relaciona com o trabalho, a gente se relaciona com pessoas, a gente se relaciona com a rede social, né? A gente se relaciona com a família, mas a gente também tem que ter um relacionamento com os nossos amigos, ou aquela pessoa que é bom, porque libera ali, né, atenção, às vezes, ouvir alguém. E é importante para trazer tranquilidade. Nossa, no mundo de hoje é difícil, né? Aí você falou que a gente se relaciona com a rede social. Acho que ela está substituindo também essa parte. Muito, só que é ruim, né? Não é saudável. Não é saudável. A gente precisa do contato, né? Então, assim, eu sempre falo, se não consegue conversar, faça videochamada. Mas, às vezes, olhar no olho, ouvir, conversar é importante. Só tô ali digitando o tempo inteiro. E aí fica só nisso, né? E aí estão se perdendo o contato humano, né? Sim, sim. Caramba. E quando a gente fala de relacionamento saudável, ele tá baseado nisso. Ó. Relacionamento saudável é tudo aquilo que gera saúde em mim. Saudável. Então, eu me relaciono. Como eu tô me relacionando com o meu trabalho, com meus projetos, com a minha família, com os meus amigos, comigo mesmo. Então, por isso, quando eu falo devocional, ele tinha que ter lá uma regrinha. Começa com uma leitura e depois com uma reflexão. Mas essa reflexão é o que isso vai fazer em mim. Entendi. Né? Tem que ter esse olhar. Você acha que tá ficando um pouco tóxico esse modelo que as pessoas estão fazendo de devocional? Eu achei porque é começo de ano, sabia? Eu acho. Aí depois vai passar a fase e vai ficar. Poucos ficam. Poucos ficam, né? E aí tem hoje muitos livros, aí postal devocional e tal, mas... Eu, assim, pelo que eu acompanho, eu acho que é modinha e realmente as pessoas vão começo ficar. De ano vem, né?
Então, aí isso que eu fico na cabeça, assim, não acaba ficando tóxico com ela mesma, assim, depois ela Então, propõe algo que ela não conseguiu fazer. Então, por Não isso é sei, importante essa relação consigo mesmo. mesmo. Quando eu gosto muito desse exercício, né? Às vezes eu falei 3 para você, mas os meus pacientes a gente fala assim, ó, faz uma lista dos valores importantes da sua vida. Depois pensa sobre isso, escreve tudo o que é importante, né? Você falou 3, mas tem muitas outras coisas que são importantes. Aí, ok, olha para elas. Depois do outro lado, faz um círculo e marca 4 áreas importantes da sua vida hoje, porque isso muda. O que a gente está vivendo de importante hoje pode ser que daqui 2, 3 meses não esteja. Entendi. Muda, porque são áreas importantes. Né? Quais são as áreas importantes hoje? Valor é uma coisa, que tudo são meus valores, tá? Mas o que é importante hoje para a sua vida? Né? E como você está se relacionando com isso? Como que tá a vivência dos valores com o que é importante? Porque quando eu vou me distanciando dos meus valores, eu vou me distanciando de quem eu sou e do que eu acredito. E aí tudo que vem de lá fica mais aberto. Se eu tô focada em quem eu sou, no que eu quero, qual é o meu projeto, você pode falar. Eu digo assim, ó. Às vezes você pode até jogar e me dar uma roupa. Vamos lá no shopping comprar uma roupa. E a vendedora vem, eu vendia e eu era terrível. Eu posso vestir. Mas se eu achar que a roupa não tá legal, eu posso agradecer e falar, pô, Cadu, legal, obrigada, mas não ficou legal, não serve. Então eu não preciso comprar o que você tá me dando. Porque eu tenho clareza do que fica bom em mim. E isso também é com a rede. A rede pode jogar tudo. Mas se não serve, não tem a ver comigo, por que eu vou vestir? Por que eu vou usar aquilo? Então eu não uso. Então eu acho que o filtro é importante. Eu tenho claro. É claro também, eu trabalho com isso o tempo inteiro. Né? Então eu falo assim, que às vezes eu fico triste, estressada. Claro que fico. Mas é rápido e passa. Peraí, Elaine, o que você vai fazer com isso agora? Então sempre quando eu paro para pensar, eu olho e falo, ok, como eu vou resolver isso? Por que isso está doendo em mim? Né? Por que eu estou pensando nisso o tempo inteiro? Eu tenho que olhar para mim, não no outro. Ah, por que fizeram isso comigo? Por que ele me traiu? Por que ele me abandonou? Por que ele foi grosseiro comigo? Tá, ele fez. Cabe a ele. É dele. Agora, num relacionamento saudável comigo mesmo, eu preciso entender como eu quero viver isso que o outro jogou para mim. É uma escolha. Nossa, e acho que, assim, me corrija se eu estiver errado, tá? As pessoas, elas não têm medo de tomar essa decisão e ficar, assim, com medo do arrependimento, não sei, com medo do arrependimento, e aí elas ficam presas no ciclo da dor? Sim, sim, muito, muito. A gente tem medo de perder. A gente tem medo do abandono. São crenças que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. Ninguém gosta de perder. Ninguém gosta de ser abandonado, de ser traído. Ninguém gosta. É super desconfortável. Mas isso que é interessante, porque como que a pessoa fica num ciclo de dor, sabendo que machuca, e ela não consegue se desprender disso? Assim? Porque ela tá sempre olhando porque o que o outro tá dando para ela de bom. E muitas vezes ela não se sente digna de sair daquele lugar. Ela acaba recebendo aquilo como se aquilo fosse algo que ela merece. E às vezes é inconsciente, porque lá atrás ela desenvolveu uma crença de que eu não sou boa o suficiente, de que eu não dou conta, de que eu não mereço ser feliz. Então, às vezes, o que a gente aceita do outro está muito relacionado ao que a gente acredita, que a gente merece. Nossa, que Então, a gente tem impactante. medo, né? Medo de sofrer, medo da dor. E quando, na verdade, a gente vai sofrer em algum momento. Dizer não é muito difícil. Eu tenho dificuldade em dizer não, né, para algumas coisas. Nossa, assim, para negociar, igual tô negociando com ela. Nossa, eu tenho dificuldade em dizer não, né? E eu tô aprendendo agora, Então, né? mas por que você tem dificuldade de dizer não? Não Já parou s- para pensar? Não, nunca pensei Então, nisso. porque por detrás do não vem muitos pensamentos. Se eu disser não, o que vai acontecer? Ah, o outro vai me deixar, pode ser que eu não consiga esse projeto. Nossa, e aí vão falar de mim? Ó, minha cabeça vai para muitas outras coisas. Não, e se eu me posicionar? Mas e se aí? Se ele me abandonar? E se não der mais certo? Eu vou ficar sozinha. Como que vai ser eu sozinha? Percebe a nossa cabeça? Ela Entendi. vai. Mas e se? Eu falo assim, começou com o e se, já tá tudo errado. Porque o e se Sim, leva a não gente existe, para um né? universo, ó, que não existe. E ele nos leva para lugares terríveis, né? Então, daí a importância de você parar e olhar, peraí. Eu falo que é um cartão de enfrentamento. Como eu vou lidar com isso? Como eu quero que seja? Que tipo de pessoa eu quero me relacionar? Caramba, que interessante. Tem uma frase que é muito legal, Cadu. Seja o tipo de pessoa que você gostaria de ter por perto.
Mas seja pra você e por você. E às vezes a gente tá sempre pensando no outro. Eu já fui muito, assim, de pensar no outro e colocar as coisas que eu queria deixar de lado, né? Sim. Mas isso muito lá atrás, né? Quando eu era adolescente. Depois a vida foi ensinando. E falando disso, ó, até o João lá da Casa de Belém, ele mandou um boa tarde pra você, paz e bem. É sua mesmo essa água. E aí ele mandou uma pergunta aqui, Elaine, ó. Como encaixar os objetivos de vida do casal, sendo que cada um tem seus objetivos e pontos de vista diferentes? Legal. Legal. Nossa, interessante essa pergunta. Interessante, ó. Casal. É. Se escolheram por algum motivo. Então houve uma decisão, a gente se escolheu. E ninguém é igual a ninguém. Geralmente temos alguns pontos iguais, mas nunca são todos. Eu falo, eu e o Laércio, nós somos muito diferentes. Então a gente tem que estabelecer uma comunicação e uma flexibilidade no relacionamento. Não é porque eu tenho as minhas crenças, os meus valores, que o meu companheiro tem que ter. Porque você conheceu alguém e escolheu estar com ela. A não ser que, assim, no início da relação, um enganou o outro ali. Mas a base é a comunicação. Eu sempre falo assim, quando a gente trabalha casais, a gente tem que tentar equilibrar. Ora eu dou, ora você me dá. Então eu entendo, poxa, eu não gosto de fazer determinada atividade, mas eu sei que ele gosta. Então, ok, eu vou com ele. Vou fazer aquilo por ele. Vou dizer sim. Não curto muito, mas ok, vou entender que ele quer, que é importante para ele, eu vou. Mas quando for para mim, é algo que eu quero, que é importante para mim, e aí tem que vir do outro lado, certo? Certo. Então, a gente tem que estar sempre numa comunicação. Primeiro é ter claro quais são as diferenças do casal. Né? Porque assim, igual quando a gente fala de crenças, de religião, é mais difícil? É. Mas religião é algo muito aberto já. Se você escolhe casar, se formar família com uma pessoa que tem crenças diferentes, você já escolheu. Nossa, e deve ser difícil lidar com isso. Acho que sim. Porque é muito antagônico. Sim, é difícil. Eu acho que é difícil. Não é que seja impossível, mas é difícil, porque são crenças fortes. Eu falo que quando a base ela tá ali junto, as outras coisas, igual gostos, né, amigos, famílias, tudo isso vem a gente conversando, uma comunicação. Relacionamento também é comunicação. E comunicação é fala e escuta. Entendi. E falando de escuta, é que hoje as pessoas não escutam, né? Elas ouvem, né? E entra por aqui e sai por aqui. Ela tá muito voltada. Aí sim é o individualismo. Eu tô muito voltada pro que eu quero nessa relação. Né? Tem gente que fala assim, já ouvi muito essa frase. Casei pra ser feliz. Então não era feliz antes, nunca foi, não é? Cara, não pode ser assim, né? Se você não era feliz e você casou pra ser feliz, você tá jogando sobre o outro a responsabilidade da sua felicidade. Peraí, casei para formar família e para juntos vivermos felizes, construirmos uma história, construirmos um legado. Ó, família, casal, não é mais um. Não é assim? A palavra de Deus fala isso, né? Agora não somos mais um, não somos mais dois, somos um. E aí quando fala, casei para ser feliz. Nossa, e aí acaba jogando um peso no outro também, né? Peraí, porque... então eu tenho que fazer você feliz o tempo inteiro? É pesado, né? Então Caramba, não funciona. Eu acho que assim, se tem diferenças, o primeiro passo, se não foi perceptível no início, nas escolhas ali, eu sempre falo para os meus filhos e para todas as pessoas que se aproximam de mim, tempo de namoro é tempo de conhecer. Se não deu certo é porque não era para ser. Ah, Elaine, mas dói. Claro que dói. A medida do amor é a medida da dor. Nossa, que frase legal. Não tem como. Se você ama alguém, quando essa pessoa parte, seja por um término, ou seja por uma morte, vai doer. Mas a dor, ela passa. Agora, casar e viver com alguém que é muito diferente de você, vai doer muito mais. E a pessoa cria a dependência emocional, né? Ai, é aí que nasce. Aí que nasce. O medo de ficar sozinha. Então, assim, vamos seguir pela linha do que ele falou aí, né? Das diferenças num casal. Começou a namorar, aí começou a fazer tudo pelo outro, não se posicionava, não era verdadeiro contra as suas escolhas, contra as suas crenças, contra os seus ideais. E vai, não, mas eu tenho medo, eu não vou porque, né, essa pessoa, ela, enfim, é alguém que eu quero pra vida e acabou. Eu negligencio tudo
que eu tenho aqui me mostrando que não vai dar certo? E eu vou ficando numa relação tóxica. Vou esquecendo daquilo que eu te falei, meus valores, as minhas escolhas. Porque aqui é que tem que estar, ó. Que tipo de pessoa eu quero ao meu lado? Eu tenho que ter esse direito de escolher. Nossa, acho que, não sei, quando as pessoas entram no relacionamento, nisso que o João falou, elas têm medo de magoar o outro e aí acabam não falando. Não, não é? Ó, não gosto Pode ser, disso. Cadu, mas e aí? Quando você já não compartilha das mesmas coisas, você não magoa também? É verdade. Agora, se os dois sentam e conversam e falam, ó, eu não gosto desse comportamento, isso daqui pra mim não tá legal, o que que você acha? Como que é isso pra você? Olha, eu não quero mais estar em tal lugar. Como que você lida com isso? Quanto significa pra você se eu não estiver? Então é um diálogo. Se existe amor, tem que existir respeito. E aí, hora eu te dou, hora você me dá. E a gente equilibra. Agora, se é algo que é muito importante pra mim, ó, isso é inegociável, eu não consigo. Né? Então, aqui a gente está falando dentro de algo super superficial, né? A gente está supondo. Supondo. Mas uma dependência afetiva, ela está muito mais relacionada a crenças. Ela está muito mais relacionada aos medos que a pessoa tem internamente, história de vida. Tem pessoas, por exemplo, ela cresceu com o abandono paterno, abandono materno, ou ela viveu um trauma lá na infância em que ela se sentiu insuficiente, os bullying que antigamente a gente nem tinha como bullying. E aí ela cresce com aquela coisinha dentro dela, não sou boa, nunca vou conseguir ninguém. E aí a primeira pessoa que ela se encontra, ela vai, ela se entrega total, ela se anula para viver aquela relação, né? E esses dias eu tava com uma pessoa e eu achei muito legal, porque a gente vem trabalhando algumas questões e ela disse para mim assim, conversando e pensando, porque o parceiro era muito abusivo, né? E aí ela falando coisas pesadas, e ela disse para mim assim, conversando e ouvindo, né? E refletindo sobre o que a gente falou, eu percebi que eu também já não admiro mais tanto ele. Isso para mim foi incrível, porque eu não me vejo sem ele. Olha a visão dela, começando a se abrir. E aí eu tô falando de uma relação doída, de sofrimento pesado. Para uma pessoa perceber isso, cara, eu não admiro mais tanto esse tipo de pessoa. É incrível, porque ó, você saiu de um relacionamento agora, eu também já passei por muitas questões na minha vida, né? Eu falo assim, eu vivi o abandono paterno, eu fui uma pessoa sempre que eu tive muita dificuldade por conta disso, e eu fui entender que, poxa, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo de não ser boa, traições, então tudo isso vai vindo, só que aí, com autoconhecimento, você vai olhando e fala, para, mas eu não preciso mais aceitar. Então, quando eu olho para mim, eu entendo a minha história, eu entendo que eu vivi coisas que me machucaram, que me fragilizaram. Mas eu também me posiciono. Eu não preciso mais viver isso. Nossa, essa parte que é difícil, né? De se posicionar. Mas é um treino. É um treino. Você não começou? Lembra quando você fez pra mim um treino da corrida? É um treino, Cadu. Se eu não correr todos os dias, ou pelo menos... Vai, eu corro 3 vezes por semana. Mas se eu não correr pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, eu não vou conseguir concluir uma prova bacana. E é a mesma coisa com a questão emocional. Ó, o tripé da saúde mental, gente, vamos lá. É básico, nem é terapia, hein? O tripé. Boa noite de sono, atividade física e boa alimentação. Isso aqui é básico para todo ser humano. Se eu paro para pensar na minha alimentação, em vez de botar aquele monte de comida e, ó, comer emoção. Não tô nem vendo, tô só sentindo ali o prazer da comida. Porque as pessoas, às vezes, hoje a obesidade tá aí por quê? Porque a gente acaba regulando as nossas emoções comendo. Isso está muito aí. Então, se eu paro para pensar, ó, voltei para mim, autocuidado. Autocuidado é o quê? É eu promover saúde em mim mesma. Então, eu não faço terapia porque eu não acredito, mas a partir de hoje eu vou ter aqui o meu... vamos falar que é o... Nossa, deu branco agora no devocional. Então, eu acordo, eu faço meu devocional, eu reflito, eu penso e eu coloco aqui, ó. Hoje eu vou cuidar da alimentação, da atividade física e vou dormir no horário adequado. E vou tentar ali não me estressar, perceber as minhas emoções. Eu já começo a olhar para mim mesmo. Então, é um treino. À medida em que você aprende a se olhar, automaticamente você vai estar olhando menos pro outro, você vai julgar menos. Que legal. Eu vou te falar que é difícil você autoconhecer. Porque a gente não para olhar para dentro.
Porque dói olhar pra dentro. Você conhece minha história, né? Eu tive vários traumas aí que fui curando ao longo dos anos, né? Meu pai é alcoólatra, né? Então, Então. e é difícil lidar com isso, Hoje né? você consegue falar isso claramente, mas lá É, atrás isso doía, né? doía, eu tinha vergonha de falar. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma, até porque não sou eu que sou o alcoólatra, né? Sim, É. sim. Então, e assim, é difícil, né? Porque faz situações que coloca a família numa situação vexatória, né? Mas hoje eu lido bem com isso, minha irmã também, mas esses traumas duraram pra sair. Muito E é tempo, difícil né? pra você admitir isso Nossa. pra todo mundo, mas agora falando pra todo mundo. Não, isso é coragem. Ó, é Exatamente. posicionamento, né? É. Então é posicionamento. Igual você viveu um relacionamento e você terminou, mas foi legal enquanto viveu, Sim, aconteceu, sim, foi fantástico. né? Então é normal que tenha doído. Mas talvez agora para você entrar no outro, você possa, peraí, eu vou analisar como foi aqui. E claro, não tem uma regra, Sim. mas como eu quero que pelo menos que seja. Então eu quero ter uma comunicação melhor, eu quero tentar ser menos impulsivo. Não cometer os mesmos erros, né? E se olhar para dentro de si, igual você mesmo falou agora, ó, você já se percebe uma pessoa impulsiva, você gosta de adrenalina, Nossa, muito. né? Porque você é, ó, uma pessoa impulsiva, viciada em adrenalina, tá aqui. Então eu sei que às vezes eu preciso dar uma pausa. Antes, quando algo me irritar, eu vou tentar respirar aqui um pouquinho e não vou fazer, né, ou conversar nesse momento. São coisas que a gente vai aprendendo com a prática. E com o tempo se torna hábito. Caramba, que legal. E, nossa, essa parte da adrenalina foi o que eu mais escutei, né, essa semana, quando o Fight Music lá postou a luta, né? O pessoal achou, meu, você tá louco? Não sei o quê. Eu falei, não, cara, vocês não estão entendendo. É um desafio, tipo, e eu não tô com medo de morrer, né? Até porque isso não vai acontecer, é uma luta. Sim, esperamos, né? Só uma luta. Só uma luta, inclusive vou ganhar, né? Não tô treinando pra isso. Bora lá, gente. Mas o que eu percebi nos comentários das pessoas é que parecia que o medo delas estava vindo pra mim. Falando, meu, mas não sou eu que tô com medo, cara. Tipo, Tá vendo ó, o impacto do outro, ó? Eles jogam pra gente o que eles estão pensando, o que eles estão vendo. E às vezes a gente pega a roupa apertada e veste. Então foi o que você falou. Não, você tem que falar assim, ó, galera, valeu, mas não, devolve. E assim, era cada comentário que, tipo assim, ó, o tamanho do cara, tipo assim, o cara é mais rápido, o cara é mais forte, tipo assim, porque ele é africano, né? O africano tem a condição física mais. Eu falei assim, meu, mas esse é medo seu, eu não tô com medo de nada disso, assim. É um ser humano igual eu e vai ganhar quem tá melhor. Sim. Eu falei, caramba, as pessoas projetando o medo delas em mim, tipo, muito louco. E às vezes a gente acolhe, né? A gente acolhe. Então é aí que tá. O relacionamento consigo mesmo, ele tá muito nessa visão que você trouxe aí, ó. Peraí, galera, isso não é meu, não. Isso é de vocês. Né? Então, é muito legal. Tá vendo como você já desenvolve aí o autoconhecimento? Só não percebe, não é tão perceptível ainda. Ah, mas é difícil. Eu tô trabalhando muito, assim, pra melhorar. O que você acha mais difícil, Cadu? O que você percebe, assim, na sua personalidade em termos de relacionamento, que pra você fala, meu, isso aqui pra mim é um problema? Hoje, eu acho que o que mais me incomodaria no futuro, né, o que vai me incomodar, é a exposição em rede social. E isso pra mim é um problema, porque eu acredito que não precisa. Eu uso rede social, mas totalmente pra parte esportiva e agora podcast. Eu não fico postando minha vida pessoal lá. Então, isso pra mim é um problema, né? Isso... Por que é um problema? Porque eu acho que não tem necessidade de expor, né, tudo que a gente faz lá. Né? Certo. Porque, assim, atrai os invejosos, que a gente sabe que tem, né? Traz julgamento e, não sei, mas atrai, acho que uma exposição que a gente não precisa. Tá, mas eu já sei, ó, vamos lá. Você já sabe que estar na rede atrai o olhar das pessoas e isso pode atrair aí uma certa inveja e o julgamento. Sim. E qual é a tua opinião sobre o julgamento, por exemplo, das pessoas sobre o Cadu? O julgamento do outro sobre mim é que aquela é a opinião dele, não é o que eu sou. É isso. Mas eu falo assim também da exposição, tipo assim, de fotos muito pesadas, né? Eu não acho legal. Então, não, isso eu acho que eu não quero. Aí você vai dosando. Mas você disse pra mim que você tem medo. Sim. Medo do quê? Eu acho que o medo da traição, de ser trocado. Tipo assim, aparecer alguém melhor, porque eu acho que a rede social, ela mostra isso pra gente. Tem sempre alguém que tá num nível maior que o nosso, né? Então, eu acho que eu tenho um pouco de medo disso. De ser... Assim, tem alguém melhor que eu ali. Mas você não acha que tem mesmo? Não, disso eu não tenho dúvida. Então, qual o problema?
Percebe aí, ó? Entendi. Isso aí são uma das pegadinhas que a gente traz. A gente cria um problema pra ter medo de algo. Porque qual é o problema? Vai ter alguém melhor do que você. Mas essa pessoa não é você. Ela pode ser melhor em algo, mas se a gente for olhar, você com certeza também vai ser melhor do que outras pessoas. Sempre vão ter pessoas melhores e pessoas. Eu falava muito isso. Quando eu comecei na área clínica, as pessoas falavam pra mim, não dá pra viver de psicologia. Não dá pra viver de terapia. No entanto, eu fiquei na migração. Eu não queria largar o meu trabalho, porque eu falei, eu vou morrer de fome. E, cara, tem muita gente melhor do que eu. Mas eu nunca tenho horário. Caramba, é verdade, né? Foi igual quando eu falei que ia lançar o podcast, né? O que eu mais escutei, falei assim, você é louco, tem flow, tem inteligência limitada, os caras são gigantes, você não vai chegar nesse nível. Eu falei, Mas é, você vai chegar onde é o seu. Então, assim, você vai acessar pessoas que, por exemplo, eu nunca acessei o flow. Então, você vai acessar pessoas que talvez não acessem outro, porque o universo ele é tão incrível, ele é tão grande. Tem sempre alguém ali precisando ouvir. Então, eu acho que é um pouco de legado também, né? De você, sei lá, jogar a mensagem e ela vai chegar em algumas pessoas. Isso eu acredito agora, assim, sabe? Até o Ricardo, ele veio aqui, quando ele veio, ele perguntou assim, qual que era o seu legado? Eu falei, cara, eu quero deixar um legado de que as pessoas acessem isso aqui e elas se sintam impactadas. Porque se fosse pra falar só de besteira e esporte, eu falava, mas não é o que eu quero. Então. E assim, se fosse pra falar de besteira, com certeza teria muito mais visualização, muito mais Sim. acesso, mas não é o que eu quero. Sim. Não é o que eu quero alcançar. Isso é o foco, é você ter claro o porquê você tá trilhando esse caminho. Né? Hoje de manhã eu fui correr e eu gosto de pensar muito. Eu boto uns louvor lá e eu falo que, às vezes eu preparo meus atendimentos, assim, eu preparo minhas palestras. Hoje mesmo pensando sobre o nosso podcast, correndo. A gente tem que ter um sentido. Qual é o sentido daquilo que eu tô fazendo? Vai muito além só de resultados. Né? Eu falo assim, que eu não sou muito dessa área do coach, não curto muito. Né? Já fiz coach há milhares de anos atrás, acho muito legal, mas não é a minha área, porque não é só sobre resultado, é sobre trilhar o caminho, o caminho. Então, ok, aqui tá a linha de chegada, né? Eu me lembro lá quando eu fiz aquela meia maratona, quando eu cruzei a linha de chegada, eu chorei igual uma criança, mas para eu chegar lá, cara, eu conversei muito comigo, eu me motivei, eu olhei para o outro, era um que passava perto de mim e falava, não desiste não. Então, o caminho também nos ensina muito. Eu falo isso até sobre as peregrinações, né? Quando a gente faz, que o que a gente aprende é quando a gente termina. Sim. A jornada que ensinou, né? Exatamente. O final é só só o meio. O final, igual, eu fiz a peregrinação e lá eu descobri algo sobre mim que eu não imaginava. Que eu tenho muito medo do escuro. Porque eu tive uma crise de pânico durante a noite. Então, a gente olha e fala, cara, eu sou sensível a algo que eu não imaginava. Então, hoje, se eu fosse, eu já saberia algumas coisas sobre mim, que eu não sabia. Porque eu tive uma crise, eu tive muito medo. Então, o caminho, né? A conclusão, no meu caso, igual, não foi da forma que deveria ser. Mas o caminho, ele aconteceu porque eu trouxe algo de lá. Então, eu acho que é muito relativo. É muito importante quando a gente olha assim para a questão de saúde mental, é não perder o foco daquilo que te fez começar. Nossa, isso é sensacional, Elaine, de verdade. Né? Porque às vezes a gente começa a olhar porque o outro, cada um que vai vir aqui vai trazer algo, digere, mas volta. Eu comecei por isso aqui. Isso, não, e assim, hoje é o 15º episódio. No primeiro ninguém acreditava, né? Quando chegou no 5º, as pessoas começaram a acreditar. Aí já começaram a falar assim, você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Eu falei, faz você, o meu não é assim, o meu... E tá desse jeito agora. E aí, assim. na verdade, o que as pessoas olharam? Provavelmente a grande maioria. Pegaram você que está começando e te compararam com pessoas que já estão trabalhando há muito tempo. Não, que eu mais escutei. Igual eu vou fazer 50 anos. Eu tenho uma vasta experiência no mundo profissional dentro da área comercial. E, de repente, eu migrei de carreira. Eu fui desacreditada por muitas pessoas. E tem muitas pessoas que já estão, com certeza, muito acima de mim, sabem muito mais, têm muito mais acessos, enfim. Mas eu estou construindo algo que eu gosto. Eu gosto. Quando eu encerro o meu dia, é cansativo pra caramba. Mas eu falo, valeu. Foi bom. E quando eu encerro o dia e falo, poxa, hoje não foi legal. Então eu vou, tomo um banho. Amanhã eu
eu melhoro. Né? Essa semana mesmo eu fiz algo diferente. Essa semana eu não fiz nenhum dia atividade física. Sério? Porque eu falei, cara, essa semana eu vou botar o meu trabalho em ordem, eu vou refazer alguns planos que não tá dando certo com os meus pacientes, não tá legal. Então eu vou usar o tempo da minha atividade física para organizar tudo isso aqui. E eu não fui. Aí hoje eu pensei assim, não fui nenhum dia, então também não vou hoje. Aí eu falei, não, mas hoje você não vai trabalhar, toma vergonha e vai. E aí eu fui, foi super gostoso. Então, assim, nós somos seres únicos. Você é único, você tá treinando um caminho único. Ninguém tem o seu carisma, a sua marca. Ninguém conhece as pessoas que você conhece. Cada um tem a sua história. Legal isso. Então, Caramba, Elaine, foi bem legal ter você aqui, meu. E eu queria entrar até em outros temas, assim, mas a gente não tem é tempo. muita É coisa, né, pra gente falar. É gostoso falar vamos sobre... marcar mais vezes pra você vir aqui, porque foi bem vamos legal sim. mesmo. Ó, a gente tem um minutinho pra encerrar. Ai, gente. Deixa uma... A sua câmera é essa aqui, Essa ó. aqui? Deixa uma mensagem pra... Ai, meu Deus, eu sou péssima nisso, mas eu vou falar pra Nossa, você. fala no microfone aqui pra eu pegar você. Aqui, ó, vamos lá. Seja o tipo de pessoa que você quer ter por perto. Olhe pra você, construa a sua história, cuide de quem você é, ame quem você é, porque tudo começa com você. O resto faz parte, mas você é o núcleo da sua vida, você é a pessoa mais importante da sua vida. Né? E eu falo assim, Cadu, ninguém vive a nossa dor. Ninguém sabe o quanto quando algo dói. Então você tem que se cuidar. Relacionamento começa com você. Depois vai para os outros, porque ninguém dá aquilo que não tem. Pode até tentar, mas não dá. Tá bom? Obrigada por estar aqui com vocês. Obrigado, Cadu. Cara, foi muito legal Me mesmo. perdoe qualquer coisa. Não, que Mas isso. valeu, gente. Obrigada, obrigado mesmo. Não, foi muito legal te ter aqui. A minha mensagem é a sua mensagem aqui, ó. Valeu. Encontre consigo mesmo para encontrar com tudo que ama. Meu, adorei isso. É legal, né? Legal. E fez muito sentido pra mim. E tem até um caderninho pra você escrever. Eu tô anotando tanto, você não tem noção agora. Que legal. Nossa, minha cabeça Isso tá aí, milhão, assim, ó. É autoconhecimento, relacionamento. Elaine, valeu demais estar aqui. Te espero mais vezes. Quando quiser lançar projeto, quiser vir aqui falar, as portas estão abertas. Obrigada. O Matheus, que tá aqui, ele já sabe que ele tá na lista de convidados, que é o filho da Elaine, que é jogador de futebol. Gatão. Tá forte. Vai fazer nível segunda-feira. Aí, ó. Já deixa um parabéns adiantado aqui. E é uma superação esse garoto. Tem história pra contar. Vai ser legal conversar com ele aqui. Até pra inspirar a molecada. Sim. E é isso, pessoal. Valeu. Nos vemos no próximo episódio. E fiquem com Deus. Obrigado. Nada.